Você que é vítima de relacionamento com narcisista, com certeza em alguma fase da sua vida você perguntou: meu Deus, mas por que comigo? E ao mesmo tempo também você questionou: eu quero entender o porquê que fulano fez isso comigo. Por que que tal pessoa é tão perniciosa? Será que ela é tão ruim mesmo? Ou as pessoas estão exagerando o que é o narcisista? Algumas pessoas acabam até endemonizando a figura do narcisista. E muitas das vezes a gente vai empurrando o relacionamento com barriga porque a gente não quer acreditar que realmente exista um ser humano tão tóxico, tão trevoso. Nós devemos aqui distinguir duas coisas. Primeiro, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Segundo, quantas vezes durante o relacionamento, no início do relacionamento, você sentiu aqui dentro, ou você chegou a ouvir que alguma coisa andava errado, que tinha alguma coisa estranha. E mesmo assim, nós fomos empurrando, nós fomos aceitando. Na maioria das vezes, quando eu converso com muitas outras pessoas, a gente chega num ponto de que nós acabamos aceitando sermos maltratadas pelos nossos companheiros, porque a nossa infância foi assim. Porque nós passamos a nossa infância inteira querendo ser aceitos pelos nossos familiares, em especial se você tiver uma mãe narcisista e que a todo tempo você quer ser visto, você quer ser considerado como filho, você quer ser amado. E quando você encontra um narcisista, ele te escaneia. Ele sabe quais são as suas vulnerabilidades e principalmente se você fala que você é órfã ou que você tem uma mãe muito difícil de convívio, complicado, o narcisista ele fareja isso assim como um tubarão fareja o sangue. E ele vai se aproveitar dessa sua vulnerabilidade para poder chegar perto de você e te matar, sufocar aos poucos. Só que a gente não enxerga, mas ao mesmo tempo a espiritualidade, ela nos avisa. Nós aqui somos teimosos, o que na realidade a nossa autoestima está tão no chão, está tão embaixo que nós não conseguimos nos resgatar. E infelizmente, apenas metade das pessoas que sabem que estão num relacionamento com um narcisista, elas infelizmente não terão forças ou não vão querer sair da mesmice, ter a força, ter a garra e aturar as consequências do divórcio. Que sim, o divórcio é difícil, mas é necessário. É uma libertação. Por outro lado, nós temos que ver a parte do narcisista. Ele não é um demônio. Se você é espírita, você sabe que nós não acreditamos em demônios. Porque a figura do demônio seria, na verdade, uma parte que você não acredita em Deus. Como que Deus pode permitir que haja um ser que sempre está contestando tudo aquilo que ele faz? Se Deus é o criador de todas as coisas que existem na Terra, por que ele vai permitir uma pessoa que tem a mesma potência do que ele em ficar sempre lhe causando mal, fazendo mal? Isso para mim nunca fez sentido. E também não faz sentido a ideia do paraíso em se você, por exemplo, foi bom a vida inteira e você ficar lá depois numa nuvem, numa harpa, tocando no ócio. Deus é contra o ócio, Deus é contra a preguiça. E se de repente você é bom uma vida inteira, mas será que nós todos somos bons mesmo? Será que todos nós somos espíritos de luz? Será que não tem nenhum deslize? Não faz sentido. E de repente a pessoa é boa a vida inteira, de repente desliza, comete alguma atrocidade e você não tem direito ao arrependimento, você vai ficar no fogo eterno, sendo que a sua vida não é eterna. Você de repente viveu 70, 50, 40 anos e por algum ato de alguns segundos você vai no fogo eterno ficar penando pela eternidade? Também não faz sentido. Então nós não podemos endemonizar o narcisista como uma pessoa trevosa.
Aí você pode falar, ah, mas você também está viajando na maionese, então você quer dizer que não existem pessoas ruins? Claro que existem. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos seres ignorantes. E o desenvolvimento humano, nós somos fadados à evolução, ao desenvolvimento. Só que isso também depende de cada pessoa. Quantas pessoas que você vê que não fazem nada, só ficam reclamando da vida, ó céu, ó vida, síndrome de Harley, só fica reclamando e não trabalham, invejam a vida dos outros que trabalham, as conquistas das outras pessoas que trabalharam pra caramba pra ter aquilo que tem, falam mal dessas pessoas, mas elas mesmas não fazem nada. Então é óbvio que é tudo pelo merecimento. Então você merece ter aquilo que você almeja, sendo que você não está fazendo nada para isso? Claro que não. Existem suas consequências, as consequências são graves. Da mesma forma é o narcisista. O que é o narcisismo? Não é que Deus criou uma criatura das trevas que está condenada para a eternidade, depois quando ele desencarnar, ele vai ficar no fogo eterno pagando pelos seus pecados. Da mesma forma que Deus dá a possibilidade para nós repararmos os nossos erros, isso existe até mesmo após o desencarne. Então, o narcisista, ele é uma pessoa, assim como você. Só que, assim como os dedos das nossas mãos, cada pessoa, ela reage de uma maneira frente a uma determinada circunstância. Da mesma forma que existe na Bíblia a parábola dos talentos. Deus dá os talentos para todas as pessoas, mas cada um faz com elas, com os talentos, aquilo que ela acha que tem que fazer. Se você der o mesmo valor de salário para todos os habitantes da Terra, cada um vai usar o salário de uma forma diferente. Então é uma utopia estabelecer a igualdade, principalmente nesse planeta ainda tão primitivo que é ainda o nosso, que é de provas e expiações. Então o narcisista, ele na verdade é uma pessoa normal que sofreu um trauma na fase da infância até a adolescência. E muitas pessoas também sofreram o mesmo trauma, de repente até traumas piores, mas não ficaram estagnados no tempo. Não ficaram assim, ai, eu sou uma vítima eterna, porque eu fui abandonada pelos meus pais, ai, que eu fiquei no colégio interno, ó céu, ó vida, ou ai, porque eu tive bullying na escola, que falavam mal de mim, porque eu era feio, que eu era baixinho, que eu era gordinho, que eu era muito alto, que era... Não importa. Muitas pessoas também passam pelo mesmo tipo de trauma, mas elas não ficam estagnadas. Assim como os dedos das nossas mãos não são iguais, a gente não pode falar, ah, mas eu também passei por tal coisa e não é por causa disso que eu sou narcisista ou que eu tenho transtorno de personalidade. Ok, mas vamos respeitar a evolução de cada um. Cada um, ela encara a vida de uma maneira diferente. Não é porque você encara a vida de uma maneira que todas as outras pessoas no mundo também vão enfrentar dessa forma. Cada um enfrenta de uma forma diferente. O narcisista pode-se dizer que ele é um ser das trevas, porque, na verdade, o suprimento dele, o que ele mais gosta, o que o deixa feliz, é ver a desgraça alheia. É quanto mais você sofrer, mais ele se alimenta. Então, ser de luz jamais vai querer se alimentar da desgraça alheia, jamais vai querer desejar para o outro uma desgraça. Muito pelo contrário, ele vai querer ajudar uma outra pessoa para não passar pelo inferno que ele passou. Da mesma forma como eu estou agora abrindo esse conteúdo para milhares de pessoas, para não passarem pelo inferno que eu passei. De repente, você nunca ouviu dizer sobre o narcisismo e está ouvindo agora e a sua ficha caiu. Você pensa, nossa, como agora me blindar espiritualmente e juridicamente dessas pessoas e entender de uma maneira psicológica como é que funciona o sistema mental do narcisista para você se proteger. Então, o narcisista, ele possui um transtorno de personalidade que o suprimento dele é te causar dor. Não de que por causa disso que ele é um demônio, que ele vai para o inferno e vai arder para o resto da vida pela eternidade. Isso daí são parábolas ditas, não vamos criticar as outras religiões, cada um tem a sua, mas eu venho aqui no meu canal trazer a visão espírita, da doutrina espírita ou espiritista, para que você entenda melhor sobre este ótica.